Vamos para o Salmo 91. Porém, todavia, contudo, apesar da bondade de Deus, você pode passar por angústia, você pode passar por aflição, você pode passar por momentos difíceis na sua vida. Salmo de número 91, versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou. Aí nós já conhecemos bem, mas sempre a gente começando. Quem é que ama o Senhor? Você levanta a mão, vai dizer isso, todos nós também. Mas será que estamos amando? Será que o nosso amor é verdadeiro? Sempre digo, quem ama, respeita, né? Isso é muito importante. Esse amor, ele é simplesmente mostrado dessa maneira. João 14, 21 e 23. Lembra comigo? Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não é quem diz eu te amo, é quem tem os mandamentos e os guarda. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós vamos ter a sua manifestação. Aí o 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então esse é o amor de Deus, pois quem então, que é aquela pessoa que diz, eu vou amar a palavra de Deus, eu vou respeitar. Se Deus diz assim, assim, pessoal. Deus deu não é não. Nós não podemos cair, eu tenho explicado, que as pessoas às vezes querem usar uma erudição, vamos dizer, evangélica, uma erudição secular dos homens, entenda, para nos impressionar e tentar nos convencer que pau não é pau, que pedra não é pedra. Não. Madeira é madeira, pedra é pedra. Pecado é pecado, mas vem não, porque tem que entender que essa interpretação é textual, contextual, é extensiva, é restrita, é histórica, de bobeira. Não vai conseguir. Nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, nós temos que respeitar a palavra. Se ela fala assim, é assim. Se ela fala não, é não. As pessoas tentam fazer isso. Não caia nessa cilada. Então, quem ama é quem guarda a palavra. Salmo 91, 14. Também eu o livrarei. Poloei no alto retiro. O alto retiro é uma posição espiritual, onde o diabo tenta, mas não te alcança. Ele diz, por quê? Conheceu o meu nome. Aí, repito, mensagem bem conhecida no Ministério da Igreja da Graça. É o Apocalipse 19, 13. O quê? Que ele diz assim, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. A visão do João no Apocalipse. Quem ele estava vendo? Ele estava vendo Jesus, com a veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então ele mudou? Não, é que Jesus é a palavra. A Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Natal agora se comemora disso. Vamos estar na polêmica do dia, que provavelmente nunca seria dia 25, né? Criaram isso aí porque havia uma festa mundana, então vamos criar essa festa aí, comemorar o aniversário de Jesus e acabar com essa festa. Porque na Rússia, por exemplo, é dia 7 de janeiro. A nossa noite de Natal é 24 para 25, é dia 6 para dia 7. Então não vai estar nessa polêmica não. Vamos comer, né, o peru na noite de Natal, vamos comer o panetone, né? Não tem problema algum, você não está pecando não, né? Então, vamos comemorar, não tem problema. Mas aqui, voltando à mensagem. Então, a Bíblia mostra para nós que Jesus é a palavra de Deus. Aí ele está dizendo, poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele conheceu e respeitou o amor. Então, ele entendeu a palavra, conheceu a palavra, amor. Eu conheci que o homem, entenda bem, é marido de uma só mulher, que a mulher é a mulher de um homem só. Então, a pessoa tem que respeitar isso aí. Eu aprendi que Deus conhece meus pensamentos. Então, os meus pensamentos não podem ofender a ninguém, muito menos a Deus. Então, meus pensamentos não podem estar contra a palavra. Porque tem muita gente, eu costumo dizer assim, tem cara de crente, pinta de crente, mas não tem mente de crente. Deus conhece a mente. Eu não conheço o que você pensa. Quando você olha para a pessoa, eu não sei o que você está pensando, mas Deus sabe. Quando eu olho para uma pessoa, Deus sabe. Já ouviu alguém falar, me engana que eu gosto? Você quer andar com Deus? Amigo, você quer andar com Deus, vigie seus pensamentos. Todas as que ele tiver conta, você está amaldiçoado, em nome de Jesus. Mas não é só o pensamento pecaminoso de homem e mulher, não, assim por diante. É pensamento também que eu não vier o medo vem aqui. Não, está amaldiçoado esse medo. Deus não me deu espírito de medo. Eu estou sentindo, mas eu não falo o que eu penso. Eu falo, entenda bem, o que eu creio. Eu não falo o que eu sinto. Eu posso sentir ódio de uma pessoa que ela me feriu. Não, está amaldiçoado esse ódio. Porque eu vou amar essa pessoa. Jesus mandou amar o seu inimigo.
Então eu vou amar, mas querer o bem. Não, eu não quero que nada de mal aconteça com ela, não. Isso é respeitar a palavra. Essa pessoa, ela é colocada num auto-retiro. Esse auto-retiro é muito importante, você saber que existe. Agora que vem a nossa mensagem de hoje. Ele assim, ele me invocará, eu lhe responderei. Deus responde a oração. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Agora, vê se você está clamando, está amando a Deus, porque isso aqui é um contexto, não é verdade? Não precisa ter interpretação contextual, não. Entendeu? Está aqui bem clara para nós. Aí diz assim, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Não quer dizer que você não vai ter angústia. Lembra do Salmo 23, todo mundo diz, ele nos leva às águas tranquilas, nos leva aos pastos verdejantes. Mas o que o salmista diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Eu não tenho que buscar o vale da sombra da morte, eu não tenho que buscar onde é que o vale que eu vou lá, que Deus vai estar comigo. Não, não. Na oração do Pai Nosso, ele foi claro, não nos induzas em tentação. Quer dizer, você não tem que pedir a prova para Deus, não tem que pedir a tentação, não tem que pedir o vale da sombra da morte, mas se aparecer, Deus vai estar contigo. Nós às vezes esquecemos disso. Uma história bonita, Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. É muito longa a história, que não dava para passar num culto só, não. É só um resumo. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó. A palavra eunuco aqui é oficial, esse homem era casado. Se ele fosse eunuco como os outros, né, que eram castrados, né, não poderia. Entenda bem, como é que ele poderia? Ele estava expondo a mulher dele ao adultério mesmo, não é verdade? Tem um marido que não é marido, dá para entender. Então, mas não é oficial do rei, né? Capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. José era um escravo? Era. Foi vendido por quem? Pelos irmãos. Porque o José, ele começou, eles não tinham a palavra como nós a temos. Então Deus começou a se revelar a José em sonhos. E o José, então, se apegou a Deus. Mas ele cometeu uma infantilidade, começou a falar com os irmãos o que Deus falava com ele. E os irmãos não entendiam, achavam que ele era soberbo, arrogante. E um dia o José, ele foi o segundo mais novo, foi o penúltimo filho de Jacó. Ele foi filho com Raquel. Depois veio o irmão dele, Benjamim, quando a mãe dele morreu nesse parto. Aí ele disse, o pai disse, vai lá saber os seus irmãos, eles estão para o campo, então lá na terra de Siquém, onde eles tinham feito uma matança e tudo. Então vão lá ver como é que eles estão, se eles não estão em perigo, às vezes sobrou pessoas, ou amigos daquelas pessoas, voltaram para se vingar. E ele foi lá. Quando chegou de longe, os irmãos, lá vem um sonhador maior. Aí disseram, vamos matar esse cara, esse moleque aí, parar com isso, para ele parar de ser soberbo. Não vamos fazer isso, como é que vai ficar com o papai? E o sangue vai ser cobrado nas nossas mãos. Aí deixaram José dentro de uma cova. Aí vinha passando uma caravana de ismaelitas. E o irmão que tinha dado a ideia de não fazer maldade não estava presente. E vamos vendê-lo lá. Ô ismaelitas, querem comprar eu, mercadores? Um garoto jovem ainda, de boa aparência, forte. E compraram José. Aí claro que eles compraram com um negócio de recomprar, revender. E levaram José para o mercado lá. O Potifar, quando olhou o rapaz, disse assim, rapaz, jovem, ainda vou comprar. Comprou, não sabendo aqui o preço, mas pagou por ele. Mas a Bíblia diz assim, e o Senhor estava com José. Opa, Deus estava com ele aonde? Na angústia, na escravidão, naquele momento difícil. Ele não ficou murmurando, Deus, por quê? Já ouviu alguém falar, ó vida, ó só, né? Ele não ficou fazendo isso, né? Do hip had, né? Lip rádio lá. Não, irmãozinho, para com esse negócio. Nós passamos. Aí você olha o pregador, tem que falar, a senhora passou, pastor, ora por mim que eu estou com câncer. Sabe que aquele pregador está com câncer também. Ele está na angústia, mas Deus está com ele. O pastor ora pelo meu filho, que ele faz isso a vida dele também. Mas ele está na angústia, mas ele não está perto. Mas por quê? Ele sabe que Deus é. Estarei com ele na angústia. Esteve. O Paulo entendeu do assunto e escreveu aos Filipenses. Todo mundo gosta do versículo 13, 4,13. O que diz 4,13? Posso todas as coisas naquele. Tem algumas pessoas que até tatuam, botam tatuagem, né? Jogador, o lutador de boxe, o UFC lá, bota. Não estou dizendo, tudo bem, negócio dele lá. Mas veja o 12, está abatido.
e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, ter abundância como padecer necessidade. Mas as pessoas pegam isso aqui, um leva para um lado ou para o outro. Eu não entendia também, Deus me deu uma... A gente vai crescendo. Irmãozinho, não quer dizer que você não vai ter, mas Deus está contigo. Não tem que pedir para Deus, Deus, eu quero entrar na fome. Deus, eu quero escassez. Não. Deus, me guia pelas águas tranquilas, pelos pastos do verdeiro. Ainda que eu passe, o Senhor vai estar comigo. Mas não peça para Deus. Sempre lembramos do missionário na juventude dele, que um pastor foi dar uma mensagem e disse, olha, a igreja de Cristo, quanto mais ela apanha, mais ela cresce. Ela, entenda bem, na angústia, no momento que ela cresce. Tudo bem, amém, amém. Mas na hora da oração, o pastor se entusiasmou tanto que ele disse, Deus, manda aprovação para a tua igreja. E o missionário disse que ele olhou e falou assim, Senhor, eu estou fora dessa. Não quero não. Verdade, não temos que pedir para já temos muitas, não temos, mas se aparecer, Deus está conosco. Esse é o caso que muita gente não entende. É isso que aconteceu com José. Volta no José. O Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor Deus, vamos falar assim, estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor Deus prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e serviam, e ele o pôs sobre sua casa e entregou na mão de tudo o que o tinha. Aqui é um resumo para nós. Imagine ele deu todo, José, qual é a sua crença? José, de que povo você é? Ô José, então noto que você tem realmente uma bênção de Deus com você, a bênção divina, a bênção dos céus, porque tudo que eu dou para você fazer, faz. Essa colheita aqui nunca foi assim, isso aqui não aconteceu. Então ele notou. A pessoa, José notou, o homem notou. Só que aí nós conhecemos a história. A mulher do homem era sem juízo. Ela achou que o José podia ser um namoradinho dela, porque era rapaz jovem, de boa aparência, entende? Ele disse, não, o meu Senhor entregou tudo na minha mão, menos você. Por que eu vou pecar contra Deus e contra ele? E ele não quis. Ele poderia ter aceitado ser namorado da patroa, já pensou? Né? Ia ter, mas não, Deus era com ele. O homem de Deus não se vende não, irmão. O homem de Deus não faz isso de maneira alguma. A mulher de Deus também não. Ela passa fome, mas não se vende. Ele se passa fome, mas não se vende, de maneira alguma. Aí a mulher insistiu. Um dia ele estava em casa, ele que entrava no seu aposento, era um homem de confiança, ela segurou, ele correu e deixou a capa. Ela mudou, ei, socorro, socorro, esse hebreu veio aqui para usar de mim, não sei o quê. José foi parar na prisão. Foi parar, o homem... tanto gostar que ele podia ter matado José na hora. Matam esse escravo, mas não. Dentro dele devia ter convicção que era armação, mas não podia mudar. E José foi para a prisão. Poderia, mas Deus, Deus, por que isso? Deus, por que isso? Não, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estarei com ele na angústia, quer dizer, não quer dizer que você está passando por um momento difícil que Deus te abandonou. Não, estarei convosco todos os dias, nos dias de angústia também. No mundo tereis aflições, às vezes temos, não temos que buscar, não temos que nos alegrar com isso, mas podemos ter. Aí murmura, a pessoa, não, porque eu não tenho oportunidade, que não sei o quê. Para com isso, operando Deus, quem impedirá, irmão? É no ministério, eu falo isso para os pastores, quem sou eu para impedir Deus agir na sua vida? Porque, como pastor da sede, eu faço a mudança de pregadores e tudo. Não, porque o pastor não vai com a minha cara e colocou eu em tal lugar, colocou. Mas quem sou eu para impedir o agir de Deus, irmão? Quem é o missionário para agir e impedir? Não, porque o missionário não vai com a minha cara, não sei o quê. A gente brinca, claro, cada um vai com a sua cara, não vai com a cara dos outros. Só para você entender que tem até no próprio ministério, pode ter lutas. Então, não tem que ver isso. Deus está conosco. E é verdade. Sei onde estiver, Deus estará. E aqui ele foi, aí o capítulo 21, ele estava na prisão já. O Senhor, porém, estava com José, lá na prisão, lá na prisão, e estendeu sobre a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó, quer dizer, o carcereiro principal ali. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do carcereiro. E ele fazia tudo o que se fazia ali. O carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, com José, e tudo que José fazia, o Senhor Deus
Está lá o carcereiro com as pernas para cima. Opa, você não vai tomar. Eu tenho um camarada aqui, o cara é inteligente, todo mundo obedece, o cara tem uma liderança, o cara tem uma unção tremenda, tem uma coisa divina com ele. Ele tem aqui. Quando o dono dele trouxe ele para cá, já falou: esse cara é para especial, mas ele teve isso lá, teve essa acusação. Então, bem, todos notaram que Deus era com ele. Deus vai ser contigo. Aí nós conhecemos toda a história, que é como eu falei, não dá para falar tudo. Aí 2 homens tiveram um sonho, o padeiro e o carcereiro. O padeiro disse: olha, eu estava assim carregando aquilo com todas as frutas, e tinha trigo, tudo, e vinha as aves, ficava, eu enxotava. Pai, não é boa coisa não, hein? Deus está mostrando que você vai morrer, vai ser executado a pena. Eu disse: mas você pediu, tem que falar. E o outro disse: olha, eu espremia a uva no copo, entende, em um copo. E boa notícia, você vai ser restaurado à posição de copeiro do faraó. E tudo aconteceu. Quando o copeiro disse: não esqueça de mim, fale de mim para o faraó, da injustiça que eu estou aqui, que eu sou. Claro, mas o homem esqueceu, ele lá esqueceu, não queria se arriscar. 2 anos se passaram, nós conhecemos toda a história. Para quem não conhece, o faraó teve 2 sonhos: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, devoravam as vacas. Segundo sonho, 7 espigas bonitas, 7 espigas feias. As feias acabavam com as bonitas. O que é isso? O que é isso? Chame aqui os sábios, chame aqui os magos, chama dentro. Contou os sonhos, ninguém sabia. O Nabucodonosor, que vem anos depois, era mais doido ainda, irmão. O Nabucodonosor não contou o sonho, não. Queria que eles adivinhassem, interpretassem o sonho que ele não contou. Vocês não são sábios? Vocês não são adivinhos? Então adivinha o meu sonho e dá a interpretação. Doidão mesmo. Mas foi na frente depois. Esse não contou, eu sonhei isso aqui. O que vocês falam disso aqui? O que é isso? Pergunta aos deuses de vocês, pergunta aí. E ninguém sabia. Aí o copeiro disse: majestade, eu estou em falta. O quê? Lá no cárcere, isso. Lá tem um jovem hebreu. Mandaram chamar o jovem hebreu para barbear, limparam ele, porque o faraó era como um semideus. Foi diante do faraó. Chegou o faraó: os 2 sonhos só tem uma interpretação. 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas, equivale a 7 anos de fartura no Egito, em toda a terra. Ô faraó, são 7 anos que virão depois das 7 vacas magras, 7 espigas feias. E todo o tempo de fartura vai ser esquecido, de tanta fome que vai ser. O faraó prepara um homem inteligente, sábio, e ele guarda 1/5 de tudo que entrar para os dias de necessidade. O faraó tirou o anel e disse: mas quem sabe com você, toma, vai ser você. E uma hora para outra ele passou. Mas por quê? José, com tudo que passou, não guardou nada no coração. Sabe por quê? Esse você conhece bem. 41:51. 41:51. Diz: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Deus não vai deixar você ficar lembrando. Não, porque eu estou sendo injustiçado. Não, Deus está comigo. É assim que Deus faz. Deus vai te mostrar que está contigo em todos os momentos. Deus faz: eu não consigo esquecer o que o meu marido me fez, minha mulher me fez, meu pai me fez, minha mãe me fez, meu avô, a família do meu pai fez uma maldade com a minha família, roubaram todos que era a parte do meu pai. Eu conheço a história assim, não estou contando história de ninguém aqui. Como pastor, eu estou 40 anos, entendo aí, e falando o amor de Deus, a gente ouve cada história cabeluda, como diz o outro, né? De arrepiar. E tem. Uma vez um homem, muito tempo, me contou, a família da esposa dele, eram todo mundo bem simples, mas tinha um que era da família dela, que era mais. Ela chamava, eu vou falar, o tio rico, né? Quando eu era garoto, eu lembro, eu falava isso. Eu tinha uma tia que eu contei que quando ela ia nos visitar, como se fosse hoje, nós éramos 7 irmãos. Ela, quando ia nos visitar, que era raro, mas quando ia, ela dava um dinheirinho para cada um. Sabe que a nossa família era bem ruinzinha mesmo, né? Como se fosse hoje, dava 20 reais para cada um, ou 50 reais, mas acho que era 20, uns 50. Ela botava assim para todo mundo. Eu lembro que eu estava de short, ela botava aqui, ó, assim o short. Tome, isso é para você comprar um doce, comprar não sei o quê. Mas só quando virava as costas, a mãe chegava e tirava tudo, né, irmão? A coitadinha, ela tinha que comprar uma coisa, e até para o garoto, mas ela me dava, vamos dizer, se ela pegava 20, me dava 2, mas 2 para um moleque já é coisa boa, já dá para comprar um doce, né? Dá para comprar bala, já ficava feliz com os 2 que a mãe dava lá, deixava. Mas ela tinha, então ela tinha, mas depois descobriram que não, que o bem que era de todos os irmãos, ele que ficou com tudo.
Quer dizer, o tio rico era o tio. Tem essas coisas, mas não guarda nada. Deus faz, pastor, isso aconteceu na minha família. O meu pai tinha direito a uma casa lá e não deram. Acontece, são histórias. Alguém diz, família só muda de endereço, né? E tem outras coisas, não, meu pai fez, minha mãe sofreu, eu vi meu pai agredir minha mãe, eu vi a minha mãe fazer não sei o quê, meu pai saía, entenda bem, pastor, eu vi uma vez a minha mãe com outro homem, não sei o quê. Essas coisas que marcam negativamente, peça para Deus, Deus me faz esquecer. Repare o que o José disse, Deus me fez esquecer. Não foi ele que esqueceu, Deus fez, porque Deus mostrou que está a bondade dele. Deus mostrou a bondade, e a bondade de Deus fez José esquecer. Quer dizer, apesar de eu estar aqui no cárcere, Deus está comigo. Apesar de eu ser escravo aqui, Deus está comigo. Quer dizer, onde você está, a felicidade está na presença de Deus. Por isso Davi disse, na presença de Deus, há abundante alegrias. Não, porque eu sou isso, não, porque você não está não, porque você não está no meu lugar, porque eu fui injustiçado, eu fui não sei o quê. Você não está na presença de Deus. Se estivesse no cárcere, você é feliz. Estarei com ele Aí nós sabemos o que aconteceu, José se tornou governador lá. Vamos voltar ao Salmo 91. E ele diz então, não dá para falar mais nesse culto. Estarei com ele aonde, pessoal? Na angústia. Mas ele diz, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Quer dizer, vou mostrar a minha glória vai aparecer, se não murmurar, se não reclamar, se acreditar que Deus está contigo, Ele estará contigo todos os dias, aí da lei abundância de dias, que não é só vida de dia, não é a vida eterna acima de tudo, nós temos uma eternidade toda com Deus, e lhe mostrarei a minha salvação, você vai ver Deus agindo, essa é a palavra.